Torcedor palmeirense, corneteira, corneteiro. Ontem vimos mais uma derrapada da Sociedade Esportiva Palmeiras nessa luta pelo título brasileiro. Ontem vimos mais uma vez uma deficiência ofensiva tão grande, um desentrosamento, desentendimento, e num momento crucial da temporada. Que nessa temporada tivemos alguns momentos cruciais onde, infelizmente, o final da história não foi positivo para o Palmeiras. E lembro aqui vocês, título perdido para o Corinthians do Paulista, a eliminação da forma que foi para o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, a eliminação para o Corinthians de novo na Copa do Brasil, e ontem o Palmeiras deu adeus ao título brasileiro. E isso não é só eu aqui, um torcedor, um amante do futebol, um apaixonado pelo Palmeiras. O seu próprio treinador ontem na coletiva, ele falou para quem quisesse ouvir que acabou o brasileiro para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Se o comandante, se aquele que gosta sempre de dizer que ninguém sofre mais do que ele nas derrotas, se esse cara entregou, quem somos nós para dizer que ainda tem alguma chance? O Palmeiras vem dos últimos jogos apresentando um futebol muito pobre. A classificação contra a LDU foi um ponto fora da curva. E foi um ponto que o próprio Abel Ferreira comentou na coletiva de ontem, dizendo que ele era o único ali que acreditava na classificação. E aí aquele jogo foi possível ver aquela magia novamente acontecer, que foi daquela arrancada do título brasileiro de 23 contra o Botafogo. Foi aquele título contra o Santos no último minuto, contra o próprio Flamengo. Aquela Supercopa contra o próprio Flamengo, aquele jogo maluco. Então, foi o pingo de esperança a classificação contra a LDU. Só que de lá para cá, teve a boa vitória contra o Santos. Um Santos praticamente falecido. Mas o Palmeiras fez o papel dele. Esse que é o importante. E aí, pegando esse próprio Santos na Vila Belmiro, você vê um time, tudo bem, 9 desfalques, era muito complicado, mas a história que o jogo contou, víamos ali até oportunidades de vencer a partida. O Palmeiras perdeu bastante gol naquele jogo. Um empate não seria ruim. Se você for ver, se tivesse aquele empate com o cenário atual, seria seria 3 pontos de diferença. Diminuiria 1 do Flamengo. Tudo bem, foi lá no último minuto, perdeu a partida. Um clássico. E aí na sequência, o Palmeiras pega um Vitória no Allianz Parque. Um Vitória brigando na zona de rebaixamento. E o Palmeiras não consegue performar. O Palmeiras não consegue fazer gol. O Palmeiras não consegue amassar o adversário. Para quem se lembra, o Vitória, no primeiro tempo, teve até oportunidade para fazer gol. Impressionante isso. E aí, um ponto que eu quero tocar, que você vê que está tudo errado.
que no segundo tempo, aonde o Palmeiras precisa dar uma cartada para um time que quer ser campeão, ir para cima, o Abel Ferreira ele coloca o Gustavo Gomes, que nesse jogo estava na reserva por conta da seleção paraguaia, e o Abel Ferreira coloca o Gustavo Gomes como centroavante. Aí você vê que tá tudo errado. Você vê que é um desespero descontrolado. É um desespero onde qualquer coisa vale. Claro, se ganhasse o jogo, se o Gustavo Gomes entrasse e fizesse o gol, beleza, estaria no páreo. Mas daí você vê os problemas estruturais que o Palmeiras tem. Que no jogo contra o Fluminense escancarou ainda mais. Pegando um Fluminense, time carioca, rival do Flamengo, que no jogo de ontem foi até melhor que o Palmeiras. Teve bola na trave, Carlos Miguel fazendo boas defesas. E aí você vê a postura do time do Palmeiras, você vê jogadores com um emocional totalmente abalado, desesperados, não conseguem raciocinar, não conseguem fazer jogadas que criam oportunidades de gol, não chutam a gol. Como você vai fazer um gol se você não chuta gol? Eu não conheço essa modalidade de você não chutar e conseguir um resultado melhor. Quedas produtivas de jogadores importantes no momento crucial da temporada. Aí vem Flaco Lopes, vem Rafael Veiga, Felipe Anderson, Piquerez, Aníbal, o Murilo. E aí vamos para a parte estrutural. Do Palmeiras. O planejamento feito para 2025, o ano que o clube mais gastou. E aí você vê trazendo Facundo, Felipe Anderson no ano passado, Sousa, o Vitor Roque, Paulinho, Emiliano, Michael, Jefté, Kelvin. Aí teve Lucas Evangelista, Bruno Rodrigues 2 anos sem jogar, voltando agora. Esse planejamento ele foi montado pelo Abel Ferreira. Se esses jogadores que chegaram não foram pedidos dele, ao mínimo, ele aprovou a vinda. Ele aprovou a vinda de Michael, ele aprovou a vinda de Jefté, ele aprovou a vinda de Facundo Torres. Ele aprovou. E aí você vê, num momento importante, o Palmeiras não conseguir ter peças para jogar. O melhor jogador hoje do Palmeiras é um menino formado na base, que é o Alan. Aí o Palmeiras investe, sei lá, milhões, 60, 70 milhões no Facundo Torres, que é um cara que não sabe, que não tem personalidade. É um cara que pega a bola, ele caga de medo, ele toca para trás, pro lado, ele não consegue fazer um contra um. É impressionante. Jogadores medíocres. Jogadores cagão. Bunda mole. Como o Palmeiras pode ser campeão com caras como esse? Com caras como o Felipe Anderson, que é um anêmico dentro de campo. Cara sem sangue, sem nada.
Ele em campo e ele não estando é a mesma coisa. É impressionante. Um cara que tem uma carreira longeva na Europa, na Itália, que é um campeonato também bem competitivo. Quando ele saiu da Lazio, fizeram homenagem, saiu chorando, a torcida queria ele lá. O cara não consegue jogar no Palmeiras. E não é de agora. Ele chegou ano passado. Aí você contrata o Emiliano Martinez, que vem do futebol dinamarquês, que deve ser um campeonato, porra, nível La Liga, Premier League, enfim, para que o scout do Palmeiras entenda que aqueles números que ele apresentou no campeonato dinamarquês pudesse trazer algo diferente para o Palmeiras. E a mesma coisa eu digo para o Mikael. Zagueiro grosso, ruim de bola. Ruim de bola. O Palmeiras teve que dispensar o Naves, provavelmente por problemas internos, porque o Naves queria jogar futebol. E o Palmeiras ficou com o Mikael. O Palmeiras teve que vender o Naves, porque o Naves queria espaço, o Naves queria ter oportunidades, mas o Mikael, como chegou a peso de ouro, teve a sua prioridade. O Palmeiras, ele vendeu o Vanderlan, que também não consegue jogar, muito ruim, se desfez do Caio Paulista e trouxe Jefité. Trouxe Jefité do futebol escocês, que só tem 2 times. Então, você vê o planejamento feito para o ano, e aí você procurar justificativas para ter um pingo de esperança é difícil. É difícil. E aí tudo que vem acontecendo ao longo desse ano mostra que o Palmeiras gastou milhões, milhões e milhões em caras errados. Porque não é possível você ter um Facundo Torres que não consegue fazer uma jogada em profundidade, não consegue fazer um drible, não consegue ganhar 1 contra 1. Palmeiras precisando ganhar o jogo e ele não fazer uma jogada ofensiva, ele pega a bola e ele toca para trás. E aí, vamos falar também do Flaco Lopes, que subiu de produção, jogando bem. E, cara, eu não sei se é um sucesso momentâneo que sobe a cabeça do atleta, a seleção, porque é um jogador que vinha bem, se encontrou dentro de uma posição um pouco mais recuada, de um segundo atacante, fazendo uma boa parceria com o Vitor Roque, e tem uma queda de produção bizarra. Ontem, de 2, 3 contra-ataques que o Palmeiras teve, com o Flaco Lopes com a bola nos pés, com oportunidade de abrir o jogo, tocar para um companheiro melhor posicionado, ele só tomou decisões erradas. Uma delas até ele chutou muito bem no gol, o Fábio fez uma grande defesa, beleza. Mas não é a primeira vez. No jogo contra o Santos, ele pegou uma bola num contra-ataque, tinha o Maurício do seu lado direito sozinho, entrando de cara pro gol, e ele decidiu finalizar, a bola passou perto e tal. Não é a primeira vez.
O Vitor Roque é um brigador, é um cara físico, é um cara que tem disposição, um cara que luta, enfim. Você vê que ele não tem a oportunidade ali de você falar, pô, perdeu o gol, enfim, ele é um cara que briga. Ele é um cara que fica ali ao meio dos zagueiros tentando algo. E aí o Palmeiras, a todo momento, quando não se vê na oportunidade ali de criação de jogadas, é toda hora bola alçada na área, bola alçada na área. O Palmeiras está muito pobre de jogadas. O Palmeiras está desentrosado. O Palmeiras está perdido dentro de campo. E isso é culpa do treinador também. Treinador esse que novamente em coletivas, além dele justificar um mau desempenho do seu time, mais uma vez ele se recorda dos momentos em que a torcida o criticou, o xingou por conta daquela eliminação do jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil. E aí eu pergunto para vocês, o que ele esperava? Você perder um título pro Corinthians paulista e você ser eliminado na Copa do Brasil pro seu maior rival, ele esperava ser aplaudido, enaltecido? E aí fica rancoroso dessa forma? A coletiva ontem dele, para mim, é o semblante desse time patético do Palmeiras hoje. É o semblante do time, sem alma, sem vontade. A forma dele na coletiva entregar já o título pro Flamengo já não é sombra daquele Abel Ferreira que fez esse livro aqui, ó. Não é sombra do Abel Ferreira, sangue nos olhos. Alguma coisa acontece. O que a gente vai descobrir mais pra frente. Mas não me entra na cabeça um time que tem uma responsabilidade com os seus jogadores, os seus atletas, porque uma coisa a gente não pode reclamar da diretoria, que a diretoria paga um puta salário para esses caras, paga em dia. Paga em dia. O Palmeiras tem uma estrutura fenomenal. E aí você vê outros clubes ferrado, que não paga ninguém, contrata, sem dinheiro, e que nos eliminou. Por quê? Na vontade do futebol. Porque ainda o que ganha com campeonato são dentro das quatro linhas, é a vontade de jogar, que é o que esses atletas hoje não demonstram. E aí o Abel Ferreira chegar numa coletiva e dizer que o Palmeiras tem problemas por conta que perdeu o Lucas Evangelista no ano que o clube mais contratou, mais investiu. E cadê o Aníbal? Cadê o Emiliano? Então mostra que a gente está numa situação complicada, mostra que o planejamento não deu certo, mas isso já estava um pouco na cara, porque no Mundial de Clubes a torcida já criticava, já questionava, porque não é possível você ir no Mundial de Clubes com Mikael, com Facundo Torres, na época até então Vanderlan, Caio Paulista. Isso daí já vinha de comentários da torcida, críticas e tudo mais. Não são críticas pontuais e oportunistas, não. É só ver vídeos anteriores. Então, pela coletiva de ontem, pela a forma desmotivada e até a entrega dos pontos já para o Flamengo, eu tive a impressão que o ciclo do Abel ele realmente deve se encerrar nesse ano de 25, e até acho que é saudável tanto para o Palmeiras e quanto para ele também. Eu acho que
é o melhor. Por mais que eu entendo que o Abel ele é um pilar para a Leila confia muito nele, a Leila tem nele o cara que construiu todo esse modelo que hoje é o Palmeiras, né? Porque quando ela começou a já estar parte ali da parte política mesmo, para ser presidente do Palmeiras, no último período do Gagliotti, em que o Abel chegou, foi com o Abel que o Palmeiras conquistou todos esses títulos, e ela acompanhou com o Gagliotti e até propriamente com ela. Então eu entendo que ela tem no Abel uma confiança muito grande. Só que não dá, chegou a um ponto que não dá para a gente acreditar no desenvolvimento melhor de um cara que é rancoroso, que até hoje não aceita as críticas que ele recebeu por ser eliminado do jogo contra o Corinthians. Não dá para acreditar num desenvolvimento de trabalho, num planejamento de um ano em que o Palmeiras gastou o maior volume de dinheiro da sua história e o Palmeiras não ter jogadores para suprir a necessidade ofensiva. Contratou um Paulinho que já sabia que estava machucado, contou ainda com o Bruno Rodrigues, que 2 anos não joga. Palmeiras investiu forte nas laterais, mas se você pegar todos e bater, não dá um. Palmeiras trouxe um Mikael, que é um zagueiro ridículo. Então, e aí, um time que precisa fazer gol, um time que precisa vencer jogo, você colocar o nosso maior zagueiro da nossa história como centroavante, que é o Gustavo Gomes, mostra que tá tudo errado, tá? Então, dia 29 tá chegando, que é a final da Libertadores. Tem muito que ser conversado, tem muito que ser preparado. É um jogo único. É o momento. É a gente esperar que esses jogadores eles estejam inspirados e eles entendam a importância desse jogo, que dele sairá o tetracampeão da Libertadores. Então que eles entendam tudo isso e que eles não deixam a taça escapar. Que eles possam trazer o título para massa alviverde, que conta muito com isso. E mesmo com o título da Libertadores, eu não mudo aqui minha opinião de acreditar que será o melhor o encerramento do ciclo do Abel Ferreira, que eu acho que vai ser saudável para todo mundo. Bom, essa aqui é minha opinião, pessoal. Eu agradeço se vocês puderem curtir, compartilhar e também se inscrever aqui no canal, para que vocês não percam nenhuma notificação, principalmente até das lives, que a gente faz muitas lives aqui no canal para a gente trocar uma ideia, e isso é muito importante. Os comentários de vocês aqui para engajamento também no canal, tá bom? Muito obrigado, grande abraço a todos e avante palestra. Valeu!